Olá! No Papo de Veterinária de hoje, eu converso com Roberto Alexandre Yamawaki, que para além de uma vivência muito rica em avicultura, área em que atua, fala também sobre outros aspectos importantes para a formação profissional. Se você quer conhecer mais sobre essa área tão importante para a economia nacional e também esclarecer aí alguns mitos da criação de aves comerciais, vem com a gente! Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinária. É um grande prazer ter você aqui com a gente hoje para contar um pouco mais sobre a sua trajetória. Então, o Roberto Alexandre Yamawaki é médico veterinário formado pela Unesp de Botucatu, fez MBA pela Fundação Getúlio Vargas, mestrado na Unesp de Jaboticabal e trabalha na área de avicultura. Então, seja muito bem-vindo, Roberto. Obrigada pela sua disponibilidade de estar conversando com a gente hoje. Obrigado, Thaís. Novamente é um prazer estar participando junto contigo e de antemão já agradeço pelo convite de estar participando aqui. Roberto, quando você decidiu ser médico veterinário? Bom, Thaís, a minha história talvez seja um pouco diferente de geral, né, das pessoas de veterinária. Meu pai trabalhou nessa área de avicultura por mais de 30 anos, então desde pequeno eu tive contato com ele, né, nessa área. Então pude estar visitando as empresas que ele trabalhou, pude ter contato com os colegas dele, com ele próprio, né. Então veio desse contato com a minha família mesmo que veio o interesse pela área de veterinária. E eu acho assim que foi uma escolha muito assertiva, sabe? Hoje eu sou muito feliz com a área que eu escolhi. Então, assim, acho que foi uma escolha bem assertiva. Ah, maravilha. Realmente é uma história diferente do que a gente ouve, né, habitualmente. E é bem Sim. bacana essa questão, né, das pessoas que têm contato com quem é da área e principalmente em uma área que já tem um apelo um pouco menor dentro da medicina veterinária, não por ser menos importante, mas porque a maioria das pessoas tem aquela visão do médico veterinário como a pessoa que cuida de cachorro, gato, cavalo e vaca, né? É bem reduzida a visão que as pessoas têm com relação à nossa profissão. Então é bem É, bacana essa sua história. com certeza, né, Thaís? Eu acho assim, uma parte que talvez ainda hoje a avicultura sofre algum pouco de preconceito ainda, até mesmo na área de veterinária, né? Então, assim, pegando alguns dados, né, eu sempre gosto de comentar isso, pegando os dados da BPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, hoje talvez a associação mais importante que a gente tem no setor de avicultura e suinicultura no Brasil. Hoje a produção mundial de aves, né, foi de 92 milhões de toneladas, né, de frango de corte. E o Brasil hoje é o terceiro maior produtor e é o maior exportador. Então hoje o Brasil produz um total de 13 milhões de toneladas por ano de carne, né, de aves, né. Uma grande parte é exportada, mas uma grande parte também fica no mercado interno. Então hoje você tem 60-40 mais ou menos 40% de exportação e 60% no mercado interno, né? E se a gente pegar, né, o consumo, a gente está falando de 42,8, 43 quilos por ano por pessoa, né? Brasileiro, né? Então, se a gente pegar isso e dividir por 365 dias, tem um total de 120, 117 gramas por dia de carne de frango, cada um consome, né? Por dia de carne de frango. Então, a gente pegar hoje, é um mercado gigantesco de aves, né? A gente está falando aí quase 60 milhões de cabeças abatidas, segundo dados da FAO aí por ano, no mundo inteiro. Hoje é a segunda carne mais produzida no mundo, né? E a gente pega hoje no mercado que você tem vários países crescendo muito, vários países como Índia, como China, que tem uma média de 6% de PIB, de crescimento de PIB nos últimos 10 anos aí. E também a tendência dos próximos anos é o quê? É você aumentar muito a população e precisar aumentar muito também a produção de alimentos. Hoje a gente tem 7,7 bilhões de pessoas, para 2050 a ONU estima que a gente vai ter quase 10 bilhões de pessoas. Então, hoje a produção teria que quase duplicar de produção de aves ou de carne ou de proteína, seja qual proteína for.
E isso sem esquecer o conceito de sustentabilidade, que é uma parte importante, sem esquecer do conceito também de igualdade para as pessoas também, né? E sem esquecer também o conceito de usar menos antibióticos, né? Então, isso faz muito importante a presença do médico veterinário nessa área. Então, eu falo assim, é uma área hoje que talvez seja a que mais produz no agronegócio, no setor de carnes, produz quase 7 bilhões de dólares por ano de exportação. Isso sem contar o mercado interno. Então, é uma área que, como está tendo esse crescimento e cada vez exige mais, precisa cada vez mais de desenvolvimento em melhoria genética, desenvolvimento em vacinas, medicamentos, manejo, equipamento, ambiência. Então, assim, é um mercado muito grande que ainda é infelizmente, é pouco explorado pelo médico veterinário, e outras profissões do agronegócio acabam suprindo esse meio, esse market share que deveria estar para o veterinário, essa posição do veterinário. Então, acho que talvez hoje ainda falta um direcionamento nas próprias faculdades para você estar indo nessa área, né? Hoje, por exemplo, eu sou formado na Unesp de Botucatu, na minha sala tinha 60 pessoas, eu sou a única pessoa que foi trabalhar nessa área. Digamos que 80% foi trabalhar com pequenos, 20% foi 19,99% foi trabalhar com outros animais, entre eles equinos, bovinos e afins. E nessa parte de empresa, a parte de avicultura, a parte de empresa mesmo, ficou 1 ou 2. Então, acho que talvez esse conhecimento do mercado, é um mercado em expansão, é um mercado gigante, precisa de veterinário, ainda fica aquém, sabe, do que a gente necessita. Sim, e é realmente interessante porque você tendo entrado na universidade, né, já tendo seu pai, uma pessoa que atua na área, já entrou com essa visão de que existe essa disponibilidade, existe essa área de atuação, e a gente realmente não tem essa orientação durante o curso, né, de alguém chegar para a gente e colocar de maneira clara todas as possibilidades de atuação. E pelo próprio comentário que você fez agora, não é só o veterinário que atua dentro da granja, existe todo um sistema de suporte para que essa produção funcione. Então, a questão de genética, de bem-estar, de nutrição, né? Todas essas áreas extremamente importantes e que as pessoas realmente, os alunos de maneira geral, não têm essa visão de que são possibilidades de áreas de trabalho. Então, às vezes, eu tive colegas na universidade, por exemplo, que entraram, e eu já achava isso super diferente, né? Entraram, tipo, não, eu quero trabalhar com genética. Na época que eu ingressei na universidade, era uma coisa bem, nossa, que diferente, né? E eu tenho plena convicção de que essa menina especificamente, né, que queria trabalhar com genética, não pensava em trabalhar com genética de frango, né? Talvez ela pensasse numa outra esfera. Então, realmente, acho que falta muito dentro do nosso curso deixar claro essas possibilidades de atuação, até porque dentro de outras áreas da veterinária, nós também temos essa discussão com relação a esse mercado aqui era exclusivo do médico veterinário, já não é mais. Esse aqui também já tem outros cursos, né, que estão começando a atuar nessa área. Então, a gente perde muito mercado por ficar muito fechado em poucas possibilidades de atuação, né? Com certeza. E eu acho assim, eu considero que algumas fases da vida profissional são extremamente importantes, né? Uma das fases, né, a primeira fase é a escolha da profissão. Hoje, assim, infelizmente ou felizmente, eu não cheguei à conclusão ainda, a gente tem que tomar uma decisão muito cedo de vida, né? Então, eu entrei na faculdade com 17 anos, com 15 para 16 eu tive que escolher a profissão. Eu tive essa sorte, a sorte de conhecer e também a sorte de gostar. Então, hoje, eu realmente gosto do que eu faço, não é? Realmente é uma coisa até diferente, porque eu realmente gosto, sinto que eu não estou trabalhando hoje quando eu faço a minha rotina, então é uma coisa que deixa feliz. Mas uma parte importante, né, eu acho assim, é na escolha da profissão. E daí isso eu acho que envolve todo um conceito de família e um conceito do próprio estudante. E daí eu acredito que seria para você conhecer a rotina. Então, uma coisa que eu vejo muito do perfil dos estudantes que vão fazer estágio, que estão nas faculdades, porque, enfim, eu ainda sou estudante, né? Eu acabei meu mestrado, mas continuo em
ingressei no doutorado e continuo fazendo ainda esse contato com o meio acadêmico, né? Ministro algumas aulas também para a graduação, então continuo ainda nesse perfil, nesse meio acadêmico e vejo alguns perfis, tá, dos profissionais que entram nessa área, dos estudantes que entram nessa área. A primeira coisa que a gente fala de veterinário, o que vem à tona, né? É aquela pessoa que hoje geralmente é sexo feminino, né? Hoje acho que as meninas estão dominando, como as mulheres estão dominando o mundo, também estão dominando a parte de veterinária, né? E você tem também, né? E qual que é o perfil? Hoje é um perfil de uma pessoa urbana, uma pessoa que mora em grandes centros, principalmente assim nas universidades de São Paulo, ou seja, São Paulo, Campinas, Ribeirão, alguma coisa assim, grande centro. E uma coisa que é um perfil que é bem comum entre todos, é uma pessoa que eu ouço bastante, assim, eu amo animais, eu vou mexer com animais porque eu não gosto de mexer com gente, é porque eu não gosto de fazer conta, é porque eu gosto de biologia, não gosto de matemática. Então, assim, infelizmente, tem que contar uma coisa para vocês, que hoje a parte mais importante, talvez, duas partes importantes que não fogem de nenhuma profissão, é pessoas e contas, né? Então, assim, independente de qual área você for, se você for trabalhar com pequenos ou com grandes animais, você vai ter que conversar com o tutor, até mais, você conversar com o dono, com o tutor dos animais e tudo, né? E conta, se você for trabalhar tanto em qualquer área, você vai ter que fazer a parte administrativa, você vai ter que cuidar do teu negócio, vai ter que fazer o teu plano de negócio, você vai ter que saber o valor das coisas que você comprou, saber também fazer o marketing do teu trabalho. Então, essas áreas são muito importantes. Então, esse é o primeiro perfil, né, que as pessoas têm que entrar, e isso, na escolha da profissão, eu acho uma parte muito importante. Segunda parte que eu acho muito importante também, né, é durante a faculdade. Eu falo pela minha experiência. Eu já sabia a profissão que eu queria, né, porque eu já entrei sabendo, tive essa sorte, né, é um caso talvez muito raro disso, né. Mas em todas as minhas férias, eu procurei, na faculdade, procurei fazer estágio em diferentes setores. Então, eu também fiz a parte da anestésio, fiz a parte de inspeção, fiz a parte de clínica de pequenos, em clínica de grandes animais, e as silvestres e tudo, né? Para decidir o que eu queria mesmo, com certeza, né? Então, durante a faculdade, eu acho que é muito importante essa segunda parte, as pessoas também já desde o primeiro ano e se moldando. Não tem problema eu chegar lá no quarto ano, ou chegar depois de 10 anos de formado e mudar de profissão, mudar de área, independente. Porém, eu acho que quanto mais você conseguir projetar essa tua carreira para frente, melhor é. Então, a própria universidade, durante o seu curso, é muito importante. Isso como, né? Isso é conversando com professores, conversando com profissionais do mercado também. Eu acho que eu, por exemplo, fico contente quando eu recebo um e-mail de um aluno, né, pedindo um estágio ou pedindo um conselho, uma ajuda. Como eu tenho certeza que 99% dos profissionais que estão atuando hoje ficaria contente e ajudaria uma pessoa que se mostra interessada nesse sentido. Então, assim, e o segundo ponto, né, que é durante esse período e no final desse período, eu acho que é o segundo ponto-chave da carreira de uma pessoa, que é a questão de onde escolher fazer o estágio, né? Então, assim, hoje, para uma pessoa entrar numa empresa ou entrar em qualquer lugar, a parte mais fácil é entrar como estagiário. Então, assim, no momento que você tem que fazer o seu estágio curricular, seja ele de 1 mês, 2 meses ou 10 meses, igual foi o meu, né? Pelo organograma da universidade que eu me graduei. Esse é um ponto importante. Então, você também sair já direcionado no estágio que você quer. Procurar a empresa que você quer continuar, estudar bem ela, né? Eu vejo aí muitos estagiários hoje que vão pedir estágio, né? A pessoa chega, ela não sabe nem o nome da empresa, ou não sabe o que vai fazer, ou não sabe a área de atuação. Então, chega preparado já estuda algumas perguntas em casa, né? Essa é a segunda parte. E quando está no estágio, se dedica, se esforça, mesmo você não gostando, é um período curto teu, não é uma coisa que eu gosto, mas se dedica ao máximo que você puder nesse estágio, aprenda, corra atrás, pergunta, estuda, esse é um ponto crítico, né? E talvez um terceiro ponto que eu acho muito importante é depois de você começar no mercado de trabalho.
Então, hoje eu vejo que ainda existe muito isso, né? Eu faço parte dessa nova geração, mas talvez eu tento me policiar isso no dia a dia, né? Mas eu vejo que talvez seja uma coisa que ocorre muito nas novas gerações, e a questão da ansiedade para querer que as coisas aconteçam logo. Então, hoje, assim, eu vejo que a gente, basicamente, né, eu gosto de correr, então gosto de pegar esportes como exemplo. Ninguém vai correr uma maratona de um dia para o outro. Uhum. Então, todo mundo precisa começar com 100 metros, 1 quilômetro, 5, 10 e assim por diante. Vai começar correndo devagar, um pouquinho mais rápido, vai ter um pouquinho mais de resistência. Só que o mais importante, né, quando você corre uma maratona, é você se planejar. Então, com quantos minutos eu quero estar, ou quantas horas eu quero estar no 10 quilômetros? Como que eu quero estar? Qual vai ser o meu treinamento daqui a 6 meses para estar correndo tantos quilômetros? E na carreira é a mesma coisa. As pessoas têm que entender, né, os estudantes novos, que ninguém vai começar como diretor da empresa. Ninguém vai começar ganhando 100 mil reais por mês. Pode chegar a ser diretor, pode chegar a ganhar isso, pode chegar a ser, mas talvez o mais importante, pode chegar a ser feliz. Mas assim, começar. Todo mundo vai começar de baixo, todo mundo tem que aprender, todo mundo tem que se dedicar, todo mundo tem que se trabalhar para chegar lá, né? Então, acho que esse é um ponto importante. As pessoas terem paciência para aprender, para se esforçar, para estudar, para conhecer e para se dedicar. Então, acho que esse início e fazer uma projeção a longo prazo nesse sentido. Então, as pessoas a pensarem daqui a 10, 15, 20 anos e o que vai conquistando em cada passo, né? Então, eu vejo hoje que a ansiedade é muito grande nos mais novos, né? Então, o pessoal quer entrar, já quer ser promovido, já quer isso e aquilo. Então, assim, infelizmente, hoje a gente tem muita informação, muita interatividade, muito tudo, mas talvez hoje as coisas acontecem mais rapidamente que no passado, mas ainda assim a gente tem alguns degraus para estar subindo. Então, acho que esse é um ponto importante para o pessoal mais novo, né? Então, na escolha da profissão, na saída para o estágio e no início da profissão. E aí, se puder, estar conversando com uma pessoa, seja da família, seja um amigo, seja alguém mais velho, né, que está na empresa, alguém de confiança, para que ele consiga também entender tudo que essa pessoa passou, né, e também entender as dificuldades, né. Então, eu acho que esse é um ponto crítico também. Isso é uma questão, é até um dos objetivos do canal, na realidade, né? A minha ideia ao montar essa série de entrevistas, de conversas com profissionais de áreas diferentes, é muito para mostrar também que essa trajetória ela é moldada passo a passo. Nada Sim. impede, como você comentou, né, que a pessoa mude de ideia, que a pessoa mude de área, mas a consistência, a gente ainda tem poucos programas, né, poucos profissionais dentro do universo de médicos veterinários que existem. Mas, assim, a gente percebe uma consistência nessas informações de que é interessante você experimentar várias áreas diferentes, né? Existe muito essa questão da gente se, às vezes, pautar na trajetória de uma outra pessoa, né? E achar legal, e achar bacana, o cara tá lá, topo, né, de carreira, e não pensar em tudo que a pessoa abriu mão para chegar lá, tudo que a pessoa precisou passar, se ela eventualmente teve, né, modificações na trajetória dela. Quando eu comecei eu não queria, eu não pensava que eu ia estar aqui, eu pensava que eu ia estar em outro lugar, né? Então ter também essa flexibilidade até mental de que as coisas podem mudar, mas o ideal é que a gente realmente se planeje no longo prazo. Então coloque pequenas metas, né, pequenos pontos ali, né, que a gente vai alcançar, vai planejando pouco a pouco, né? Daqui a tanto tempo, o que eu vou estar fazendo, como você comentou, para a pessoa também não ficar, né, achando daquela expectativa irreal, né? Eu vou me graduar, então, nossa, estudei muito, 5 anos integral, nossa, muito trabalho, então eu quero sair ganhando no mínimo 20 mil, porque, né, tem que compensar aí. Não, né? Quantas pessoas saem da faculdade, se formam, né, ganhando um salário muito bom, às vezes até melhor do que isso? Se houver, são pouquíssimas, porque realmente a pessoa precisa ir no passo a passo. E essa progressão dentro de cada área de conhecimento, ela é extremamente importante,
né? Você precisa ter passado pelas etapas, ter vivenciado várias etapas, para você conseguir saber o que que aquele trabalho de gestão lá em cima implica, né? O que que você está administrando? Com o que que você está lidando? O que que os seus funcionários ou os seus associados ou os seus, né, outras pessoas que trabalham ali em cargos que você gerencia, o que que aquelas pessoas precisam fazer? Porque como é que você vai, né, orientar, passar informações, exigir ou requerer resultados, né? Se você não sabe o que que a pessoa vai ter que passar, quanto tempo ela precisa para cumprir aquela meta. Então, assim, essa visão, né, de que tudo é muito rápido e a gente quer os resultados muito rápidos e a gente se compara muito com pessoas, né, principalmente por rede social. Olha lá no Instagram, nossa, olha só essa pessoa, linda, sarada, bronzeada, passando férias no Havaí, ganhando muito bem, recém-formada. É real essa sua expectativa, que essa sua, né, enfim. Então, acho que todas essas questões, elas são muito importantes, né? E esclarecer para o jovem exatamente isso. A vida é feita de etapas, é um passo de cada vez, né? E a gente, conforme vai passando o tempo, a gente vai se tornando mais consistente em alcançar resultados, né? Então, isso aí realmente acaba sendo importante. E aí, Roberto, você entrou na universidade já pensando em trabalhar com avicultura, então. Mas mesmo assim, você passou por diversas outras áreas. Sim, passei. Então, eu fiz estágio, férias, fiz vários cursos, né, em outras áreas também, né? Achei bem interessante. Gostei de outras áreas, em especial a anestesiologia. Eu acho uma área muito interessante. Tenho colegas, né, que exercem até hoje essa área. Mas, felizmente, né, infelizmente, a área que me chamou mais atenção continuou sendo a parte de avicultura mesmo. Então, também durante a faculdade eu fiz estágio em várias empresas de avicultura também, como eu falei, durante as férias e tudo mais. Também fiz uma coisa que eu acho importante, se tiver essa possibilidade. Comecei a fazer iniciação científica durante a universidade. Então, fiz na parte de ornitopatologia, que é a parte de avicultura também. Achei muito interessante, que foi o primeiro contato que eu tive com esse meio de pesquisa, com tudo, né? E também já prepara você para você também saber ler um artigo, saber onde pesquisar. Você já sai na frente de outras pessoas também quando você cair no mercado de trabalho. Então, foi uma parte muito importante. Mas eu fiz também, então fiz estágios em outras áreas também para ter certeza se era aquilo que eu realmente queria. E aí, dentro da sua trajetória, né? Quais foram as etapas? Então, você já comentou algumas, mas só para a gente deixar isso bem ressaltado. As Certo? etapas que você considera importantes para pessoas que querem atuar nessa área. Eu acho assim, conhecer primeiro a primeira área, se interessar, né? Então, acho que ainda existe muito preconceito também das pessoas leigas, né? E também da questão dos próprios veterinários. Eu vi professor meu, ouço colegas, alguns colegas também, falando que o frango ainda tem hormônio, o frango toma hormônio. É uma coisa assim que, sabe, é uma coisa... Ou você trabalha, o pessoal tem aquela ideia de uma granja que é ou daquela ave que ela viu no sítio, que é aquele frango correndo no quintal, por exemplo, o pessoal jogando milho para ele. E não é assim, né? Hoje a gente pega, talvez seja a cadeia mais tecnificada hoje do agronegócio, seja a avicultura. Temos galpões de milhões de reais, né? Temos vacinas muito bem desenvolvidas, né? Eu trabalho hoje na parte de genética, então é feito um grande investimento, um investimento bilionário em genética, né? Então, para quê? Para que você tenha cada vez mais uma ave que se desenvolve rápido e que consuma menos. Então, conhecer a área, também de peito aberto para conhecer uma área, que é uma área que hoje talvez seja o motor do Brasil, é uma área que polui muito pouco, né? Hoje talvez esteja um conceito muito importante, eu não estou falando de sustentabilidade com razão, né? Mas é uma área que, como consome muito, gasta pouco espaço você tem algumas aves por metro quadrado também, então gasta menos espaço, é um ciclo muito rápido, então é uma área muito sustentável e também, quando a gente fala também, é uma área que tem muito bem-estar animal.
Então, são coisas importantes. Então, primeira parte, conhecer a área. Segunda parte, se a pessoa se interessar, procurar um estágio. Então, qual que é o primeiro contato que ela tem? Via professor. Então, eu gostei daquele professor da área, algum professor que eu conheço conhece alguém que é da área, então procurar algum estágio, procurar conhecer mais, né? E depois para entrar nesse meio. É uma outra coisa que nesse ano não está tendo, mas eu acredito que logo vai estar voltando também, né? É questão de congresso também, é questão de simpósio, né? Hoje não está tendo virtual pela questão de Covid, mas fazer um network nesse sentido também é muito importante. Então, também se poder estar participando, para conhecendo outras pessoas, para também estar aprendendo também nas palestras, tem simpósios de muita qualidade técnica também. Então, acho que são algumas partes importantes do estudante. É conhecer a área, se interessar e procurar um estágio e também, se possível, procurar conversar, fazer esse network com algumas pessoas da área. É interessante porque eu fiz há uns anos atrás era um congresso, era um simpósio, na verdade, sobre educação em medicina veterinária. E aí uma das palestrantes trabalhava em avicultura no Paraná, que é um estado extremamente forte em avicultura, né? E ela comentou a respeito do perfil dos profissionais que ela selecionava para atuarem nas empresas. E eu achei aquilo bem bacana, porque como eu me formei no Rio de Janeiro, praticamente zero cultura de avicultura, né? A gente tem também um pouco desse perfil. Eu acredito que em estados que são mais fortes em uma determinada área da medicina veterinária, é mais provável que o aluno tenha mais possibilidade de contato, de conseguir um estágio, né? A gente tem que considerar a questão do custo de deslocamento, de hospedagem, se a pessoa vai até os locais, né, para ter esse contato, enfim. Mas a gente acaba vivenciando mais ou tendo mais contato com aquelas áreas que são mais próximas ali, até fisicamente da gente. E eu achei bem interessante, porque eu não tinha muito esse contato, esse dado, de que ela falou, olha, é extremamente difícil a gente conseguir selecionar pessoas para entrarem na indústria, porque a grande maioria são pessoas que viveram experiências em outras áreas, então a pessoa focou toda a universidade, por exemplo, todo o curso em pequenos animais, aí começou a trabalhar, viu que não tinha, às vezes, um retorno financeiro, realmente não se adaptou bem na área, nas demandas que são específicas para cada área de atuação, né? A gente sabe disso. E aí, no final das contas, a pessoa manda um currículo para uma indústria, né, querendo uma vaga em avicultura e a pessoa não tem nenhuma experiência na área. Então, por mais que a gente faça um treinamento, por mais que a gente trabalhe dentro da indústria para qualificar aquele profissional, a gente precisa pegar alguém que já tenha pelo menos um trajetinho aí, né, caminhado nessa formação. Então, essa questão dos estágios, da iniciação científica, de participar, às vezes, de congressos, simpósios em diferentes áreas, né? Eu acho que, de uma certa maneira, esses eventos online, eles dificultam a questão do networking, mas, de qualquer maneira, os palestrantes sempre põem o contato no final de uma palestra. Então, se você achou interessante, né, aquele dado que a pessoa mostrou, aquela linha de trabalho, pode mandar e-mail depois, é uma coisa que os alunos têm muita vergonha de fazer, né? Ah, não, imagina, o cara não vai saber quem eu sou, o cara não vai querer responder. Gente, tenta, né? É o famoso não você já tem, né? E aí, nesse sentido, a pandemia acabou contribuindo para que a gente tenha contato com pessoas, às vezes, de lugares muito distantes. E, por exemplo, às vezes a inscrição em um simpósio, em um congresso é cara, tem o deslocamento, tem a hospedagem. E online a gente diminui aí todas esses fatores que complicam, né, essa vivência em áreas diferentes. Muitos eventos, inclusive, estão sendo gratuitos, né? Ou um custo muito reduzido. Então, é interessante, talvez essa tendência se mantenha depois que a pandemia passar. Então, é importante que os alunos estejam de olhos abertos para aproveitar, às vezes, um contato com áreas diferentes, até nessas situações, né? Exatamente para depois, daqui a uns anos, não resolver fazer uma guinada grande de carreira. Não, eu vou realmente focar aqui em uma área completamente diferente do que eu já atuei, com zero experiência, com zero ideia do que te espera dentro daquela indústria, né? Daquele setor. Então, isso aí acaba sendo extremamente importante. E outra questão que é muito consistente entre todo mundo que a gente conversa, networking, né? A relação interpessoal. Você está aberto a aprender de pessoas diferentes,
né? E a abordar pessoas que fazem coisas que te interessam para você ter esse contato, né? Porque é uma coisa que realmente o palestrante internacional, mega maravilhoso, super premiado, o cara não vai, né, mandar um e-mail para você perguntando como é que tá seu dia. Você que tem que abordar a pessoa que faz uma coisa que te interessa, né? Então isso aí é bem importante o pessoal estar ligado aí nessas questões. E aí, Roberto, no que consiste um dia típico de trabalho para você? Então, como eu acabei não falando no início, né, eu gostaria que você falasse onde você está trabalhando hoje, né? Se quiser comentar um pouquinho sobre as suas experiências anteriores também, porque, né, a gente vai, como a gente comentou, né, degrau a degrau construindo uma carreira até chegar no lugar que a gente está, né? Para o pessoal saber aí como é que é um dia típico de trabalho para você. Bom, falando um pouquinho então da minha carreira, né, e aproveito também falando um pouquinho da rotina em cada parte que eu passei, né. Então, eu me formei, né, faz 8 anos que eu me formei, né, foi em final de 2012, né, foi em dezembro de 2012, então faz 8 anos. Eu fiz estágio, então eu tive esse privilégio da universidade que eu me formei, ter quase um ano de estágio. Então, eu tive a oportunidade de fazer em diversas empresas, seja de vacina, seja de genética, ou seja seja de produção. Eu me formei e eu tinha feito estágio numa empresa de genética, né, uma empresa americana de genética. Fiquei um tempo trabalhando lá, a COB, o nome dela, fiquei um tempo trabalhando lá. Trabalhava na parte de pesquisa, com alguns resultados, uma granja teste, então medir indicadores de linhagem, indicadores da própria ave, né, conversão alimentar, ganho de peso, né. Fiquei lá alguns meses e surgiu uma possibilidade para ir para a JBS, que é a Seara, acho que hoje todo mundo conhece, né, uma marca, uma dos maiores players, talvez o maior player mundial de produção, muito parecido com a BRF, que é dona da Sadia Perdigão hoje. E lá eu comecei como a maioria dos veterinários começam, eu acho, né? A grande maioria. Comecei como extensionista, né? O que é o extensionista? Extensionista é como se fosse um assistente técnico do campo. Então, lá eu era responsável por dar assistência técnica aos produtores rurais. Então, o produtor rural tem uma granja de frango lá, uma granja da matriz, que é a mãe do frango. Eu ia lá e fazia assistência, olhando alguns indicadores zootécnicos, olhando alguns indicadores de manejo, olhando alguns indicadores de sanidade também, né? E fiquei um tempo lá, fiquei 6 meses como extensionista. Então, tinha uma região que a gente fala, que é uma área onde você vai ter 20, 25 produtores, e nisso você vai, no seu dia a dia, você pega teu carro e vai de uma granja a outra, vendo como que tá, coletando informação, passando informação, conversando com as pessoas, né? Foi uma fase muito importante, né? Na verdade, esse trabalho não exige um curso de veterinário, ele pode ser feito por um técnico agropecuário, por um zootecnista, por um agrônomo, ou por qualquer área afim, né? Mas foi muito importante para mim, porque nisso por ter um contato com o produtor rural, porque quando você sai da faculdade, você tem aquele contato só com a faculdade, que é uma coisa completamente diferente. E nisso eu tive um contato com com outra realidade de campo mesmo. Então, é você saber conversar com diferentes pessoas, diferentes classes sociais e diferentes classes educacionais e classes econômicas também, isso é muito importante. Então, você conversa com o cara que é dono da fazenda e com o funcionário dele, né? Então, isso foi muito importante para mim. Depois disso, depois de 6 meses, eu fui promovido a sanitarista, veterinário sanitarista, daí exige já o cargo de veterinário. E esse é um cargo que tem, toda a empresa de avicultura tem esse cargo, né? Por quê? É o veterinário onde ele é responsável pela saúde dos animais. Então, nesse caso, é responsável pelas monitorias dos animais, para ver se eles estão doentes ou não, para coleta de sangue, de suave, de soro e tudo, né? Também o processo, se precisar um dia medicar, é o veterinário que tem que assinar, é o veterinário que faz essa parte de intercâmbio documental, então eu tenho contato com os órgãos de defesa estadual e federal também. Então, assim, daí nessa parte eu já caí como veterinário. Eu fiquei 2 anos com esse cargo de veterinário, né, na unidade. Nisso eu morava em Uberaba, né, em Minas.
fiquei 2 anos nesse cargo, e depois eu fui promovido para coordenador de agropecuária. O que é esse cargo? Esse cargo, eu era o chefe dos meus 2 cargos anteriores. Então, eu fui chefe dos veterinários e chefe era o gestor dos extensionistas. É um cargo que, para mim, foi muito importante. Eu fui novo, talvez fui um dos mais novos que teve esse cargo, né? Eu tinha 24 anos na época, 24, 25 anos na época. Foi muito importante porque foi um dos meus primeiros cargos na função de gestão. Então, eu tinha aí os extensionistas, né? E também tinha os veterinários e tinha o pessoal de transporte, de logística, de planejamento, que também era responsável pelo setor. Além disso, eu era responsável também por fazer essa interface com os produtores. Então, eu tinha aí 250 produtores e transportadores, donos de caminhões e tudo, né? E também tinha sindicatos e associação. Então, foi um momento que foi muito importante para mim também, né? Mesmo novo, para entender um pouquinho aí de gestão, entender também que é importante a gente entender também, ter empatia, entender o lado de outras pessoas. É importante você se preparar também bem. É importante também você sempre convencer uma pessoa com fatos e dados, né? Com informação. Então, assim, você tendo informação, você consegue ajudar as pessoas e ajudar a empresa, e isso foi muito, muito importante, né? Então, assim, foi um desafio. Eu fiquei 1 ano nessa função, achei muito, muito interessante também. E depois disso, eu fui promovido, né, recebi a proposta para assumir como gerente de agropecuária em uma outra unidade da JBS em Minas, em Passos, né, sul de Minas. Foi muito importante para mim também, foi um desafio novo. Novas pessoas, novos lugares, né? O gerente de agropecuária é responsável por toda a cadeia de produção, então incluindo granjas, incubatórios, fábrica de ração. Então foi a parte que eu fazia, agregou mais algumas coisas. Também foi muito importante, daí eu tive também novamente me especializar um pouquinho mais em gestão, em conhecer as pessoas e também em todos os cargos de gestão eu tive algum contato também com essa parte de orçamento, com a parte a parte administrativa da coisa, né? Que é uma parte extremamente importante, né? Para as pessoas, né? E depois, em 2018, eu tive a proposta, né? Para vir para a empresa que eu estou hoje, né? Hoje eu trabalho na Hubbard Breeders, que é uma empresa mundial de genética avícola. Então, desde 2018 eu estou nessa empresa. Hoje eu moro em Campinas, então eu faço, minha base é uma base remota, eu não fico na empresa, então eu tenho as reuniões, ainda mais esse ano, reunião em casa, faço home office quando eu não estou viajando. E faço, hoje meu cargo é de gerente de serviços técnicos para a América Latina. Então, eu atendo desde o México até para baixo, né? Então, é um cargo, assim, que eu gosto bastante. Acho que tem alguns perfis também que são importantes. Então, assim, é um cargo, é uma coisa bem dinâmica. Então, antes da pandemia, digamos que eu passava aí 75% do meu tempo viajando. Então, estava sempre num cliente, eu sempre no lugar, sempre em reunião. E os outros 25% eu passava em casa, que é tendo reunião online com o pessoal, fazendo relatório, preparando palestra e toda essa parte, né? Bom, o que consiste essa minha função hoje de veterinário? Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, né, também de veterinários, né, veterinários e afins. E hoje eu tenho que fazer esse aumento de serviços técnicos, esse aumento de partes técnicas para o cliente, né? Que consiste em quê? Ele compra o nosso produto hoje, é o genético, que é a avó do frango ou a mãe do frango, e eu tenho que ir lá fazer um pós-venda. Então, eu tenho que ir lá e tentar ajudar o cliente a conseguir o melhor resultado possível, seja na produção de ovos, de pintinho, ou no frango de corte, ou em abatedouro. Então, conseguir o melhor rendimento e lucratividade e entender o que cada cliente quer também, né? Então, por exemplo, é muito importante um cliente de tal lugar do Brasil é diferente do Sul, é diferente do Nordeste. Então, o Nordeste quer um tipo específico, ou ele tem uma certa característica peculiar da região. Então, tem que entender isso e tentar levar
o benchmark de um lugar para o outro, tentar levar algumas melhorias técnicas de um lugar para o outro. Então, esse é o meu trabalho, junto que hoje eu visito granja, visito incubatório, antes da pandemia, né? Depois da pandemia eu estou ficando mais em trabalho remoto, então tento ajudar o pessoal por reunião online ou alguns clientes mesmo, que é um negócio mais chave. Estou voltando a viajar agora, mas esse é um ponto importante também. E basicamente é esse que é o meu trabalho. Então, hoje eu visito alguns clientes, converso, tenho algumas reuniões, ensino, faço algumas planilhas para ele para tentar sempre buscar os melhores resultados possíveis, né? E alguns pontos que eu acho muito importante durante a minha carreira, que talvez foi algum diferencial, né? Além do trabalho, que depois acho que a gente gostaria de comentar um pouco do que fazer no dia a dia e quais são algumas características que eu acho importante. Uma característica que eu acho muito importante é você estar preparado para as oportunidades, né? O preparo, na verdade, igual eu falei, né? É você fazer um plano a longo prazo porque o preparo te abre oportunidades, que é a famosa sorte, né? E te prepara depois para você continuar nesse teu caminho. Então, desde quando eu saí, me formei, comecei a trabalhar, eu já comecei sempre continuei fazendo alguns cursos que eu acho extremamente importantes. Hoje, basicamente, tem uma outra coisa triste para contar para o pessoal que não gosta disso também. Basicamente, sem inglês hoje, como uma língua, talvez a primeira língua, e talvez uma outra auxiliar, talvez um espanhol, talvez no futuro aí um chinês, alguma coisa assim. Basicamente, hoje é muito difícil você trabalhar numa multinacional sem que você fale, assim, pelo menos um intermediário, um básico intermediário de inglês, tá? Então, uma coisa, se você tiver que focar, lógico, se você tiver possibilidade e oportunidade, acho que o inglês é uma parte extremamente importante. Segunda parte que eu acho muito importante, se você quiser também ter um cargo de gestão. Eu acho que, lógico, que a gestão se pode se aprender no dia a dia. Existem muitas pessoas que não fez isso e são gestores excelentes. Mas isso te faz você chegar mais rápido, talvez te ensine um pouco mais rápido na sua caminhada, que é a parte de um MBA. Então, um MBA numa faculdade de primeira, né, primeira grandeza, uma faculdade reconhecida, talvez é um ponto extremamente importante para quem quer um cargo de gestão. Porque hoje a minha formação, né, a formação veterinária, é uma formação muito técnica. Então, ainda para você ter uma formação um pouco mais, digamos que um pouco mais de gestão, é muito importante um MBA, um curso de administração, algum curso nesse sentido. E o terceiro ponto que para mim foi muito importante, né, isso é uma particularidade minha também, eu gosto bastante, mas isso me ajudou bastante na minha carreira, foi fazer cursos de Excel. Hoje é uma coisa que é basicamente básica, se uma pessoa quer trabalhar, não precisa ser um Excel avançado, mas saber fazer uma planilha, saber fazer uma apresentação é uma parte extremamente importante para quem trabalha em uma empresa. E uma outra coisa que para mim foi muito importante também, que eu fiz curso de estatística. Então, eu fiz um curso de metodologia estatística, né? Eu sou especialista nessa parte também. Então, foi um curso que me ajudou muito a entender, que igual eu falei no início da nossa entrevista aqui, é que uma parte muito importante, né, é você ter informação, fatos e dados para que você possa explicar para os teus colaboradores, para os teus pares, para o teu chefe e também para os teus clientes, né? Então, com informação, com dados, ainda mais hoje no mundo, que a gente vive num mundo de Big Data, é extremamente importante isso. Então, acho que alguns pontos importantes. Idioma é extremamente importante, gestão é extremamente importante, e também o terceiro ponto é um ponto de Excel ou de estatística, assim, é extremamente importante. Por isso que eu volto a falar, hoje veterinário que não pode existir um veterinário que não gosta de gente de número, é muito difícil. Em algum momento ele vai se deparar com gente em número. Exatamente. E é o que você comentou lá no início, né? A gente ouve muitos alunos dizendo: eu faço veterinária porque eu amo os animais, eu não gosto de gente, eu sempre fui bem na escola, na parte de biologia, às vezes até de química, né? Nossa, matemática. E assim, com o amadurecer, né? Com o passar do tempo, eu acho que não é só na veterinária, em qualquer área, a matemática é extremamente importante na vida. Não é à toa que a gente passa toda a nossa vida escolar tendo aulas de matemática, né? Se não fosse importante, se não fosse necessário, não haveria realmente esse apelo aí.
Então, é importante as pessoas trabalharem a cabeça também, né, abrirem a mente para entenderem que não é só o que a gente gosta que faz a gente ir para frente. Às vezes a gente tem que fazer e entender sobre coisas que a gente não gosta. Mas o conhecimento, eu acho que tem que ser o prêmio maior, né? O fato de você compreender te torna menos suscetível a ter que acreditar na opinião de outra pessoa, que às vezes você realmente não tem como saber se a pessoa sabe mesmo do que ela está falando ou não, né? Você pode construir a sua própria opinião e baseado em dados, não em achismos, né? Porque o achismo é um grande mal do nosso tempo. A gente vê isso diariamente nessa época agora que a gente está com pandemia, Covid, vacinação, medicação, tratamento, enfim. Não querendo abordar questões políticas, mas fica muito evidente, né, nos dias de hoje, como o achismo acaba tendo uma força muito maior do que aquilo que é dado, né? E para quem trabalha dentro de uma indústria, dentro de um sistema de produção, você tem que ter dados para se basear, né? E você trabalha com volume, né? A avicultura é uma indústria de volume, de muitos indivíduos, para você obter um dado e saber que aquela situação ali é consistente. Então, até para você ter ideia de onde você precisa intervir, né, para ter um resultado melhor. Então, isso aí é extremamente importante. E achei muito bacana. Eu vou dar uma opinião pessoal, particular aqui. Gente, eu tô amando, amando conversar com você. Eu tô até com vontade de trabalhar com avicultura. Porque realmente, sabe o que acontece? A gente passa o curso inteiro, muitas vezes direcionando para aquela área que a gente acha que gosta, acha que tem afinidade. E às vezes a gente não tem a oportunidade de vivenciar, às vezes a gente não tem contato com um profissional que fale de forma tão clara, né, o que implica atuar na área que ele está. Então, a maioria, eu lembro quando eu estava em Botucatu, né, que eu dei aula lá como professora substituta, ornitopatologia era uma disciplina que os alunos ficavam assim aterrorizados. E eu tenho plena convicção que se eles tivessem a possibilidade, né, de conhecer da vivência na avicultura, esse apelo dessa área profissional acabaria sendo muito mais interessante, assim como para várias outras áreas, vários outros profissionais que eu conversei. Uma coisa que me passa muito pela cabeça durante esses papos é, gente, eu não sabia, né? Eu já tenho mais tempo de formado do que você, já tenho alguns anos, não vamos comentar isso agora. Está lá no meu Lattes para quem quiser ver. Mas a gente realmente não tem essa convivência, né, com pessoas da área de maneira tão intensa a ponto de entender o que é a atuação naquela área. Então fica muito abstrato, fica muito no achismo, né? Muito aquela coisa, não gosto, não, frango fede, não, né? Não quero. E aí a pessoa não sabe o que é a atuação na área, né? Então acho que é extremamente interessante. Eu estou super feliz com esse nosso bate-papo. E um ponto que eu acho muito importante também, né, pegando outros dados, né, também. Hoje eu tava olhando, né, teve uma palestra que eu participei esses dias, e o pessoal mostrou alguns dados do Ministério da Educação, né? Se não me engano, acho que 2 anos, 2018. Hoje, por ano, você tem quase 11 mil veterinários se formando no Brasil. Então, assim, é um número... E depois eu fui numa outra palestra no México e o pessoal mostrou 30% disso, né? Então, assim, hoje no Brasil você tem uma quantidade muito grande de veterinários se formando, mas ao mesmo tempo você tem muitas áreas diferentes, muitas áreas de atuação. Talvez a nossa profissão hoje é uma profissão muito sortuda nesse sentido. Você tem desde áreas pouco conhecidas, você pode trabalhar com avicultura, como eu falei, uma pessoa foi da minha sala, que fui eu, com suíno, que também é muito poucas pessoas, com peixe é muito poucas pessoas, com inspeção sanitária é muito poucas pessoas, né? E também com a parte de clínica, ou até hoje tem a parte de medicina legal, que o pessoal trabalha, estava vendo esses dias, tem uma pessoa da minha sala também que trabalha com isso, que trabalha ajudando o pessoal, os advogados, o pessoal a fazer toda essa parte jurídica, né? Então, que profissão te permite você trabalhar em indústria, te permite trabalhar no governo, em inspeção sanitária, em várias áreas, né? E também na parte jurídica nisso, né? Então, acho que hoje uma parte que você foi importante é conhecer. Hoje a gente tem mais competição? Tem mais competição. Existe bastante veterinários por ano, mas se você for bom e você escolher uma área que você gosta, não adianta também muitas pessoas
escolhe por não ter opção. Voltando na pergunta, na resposta que você falou, eu recebo também alguns currículos, recebia, né, na época que eu trabalhava na indústria, de pessoas que tentou com N coisas e depois foi para a avicultura, sabe? Não tendo assim, eu acho que também pode funcionar, muitas pessoas dão certo também, mas assim, é muito mais fácil se você já tiver um mínimo de um contato. Então, procura conhecer, o leque de veterinário é muito amplo, então conheça um pouquinho de cada coisa, estuda, vai ver esse trabalho que você está fazendo muito interessante, então por isso que realmente eu estou muito contente de participar também, porque você tem contato e ensina. Eu tive sorte de já ter o contato, mas na minha época de graduação também eu gostaria de ter tido uma oportunidade dessa, de ter um contato, de conhecer, de ver outras pessoas falando. Algumas disciplinas que ninguém dá muita bola, eu também não dava bola, informática na faculdade é importante, bioestatística é importante, administração, marketing é muito importante, sabe? Então, algumas coisas algumas disciplinas que é uma disciplina que todo mundo fala, que é a disciplina que ninguém gosta, que ninguém dá muita importância, é uma disciplina que talvez no futuro vai te fazer muita diferença, sabe? Então, realmente, isso são pontos importantíssimos. E tem essa questão, né? Aproveitando esse gancho do que você falou, a gente passa por áreas, por disciplinas de humanas ao longo do curso. O currículo mudou muito desde que eu me formei até agora, em várias universidades diferentes. Mas eu tinha introdução à sociologia das sociedades agrárias, extensão rural, filosofia. E quando você entra muito jovem, né, na universidade, você entra já com aquela cabeça, não, eu quero ser veterinário, para que essa disciplina aqui? Encheção de linguiça, né? Coisa chata. Ah, mas a matéria de humanas também é fácil, né? Isso aí é filosofia fácil. Vai lá rapidinho, faz a prova e passa. E falta um pouco também dessa maturidade de compreender onde isso se encaixa e qual é a importância dessas disciplinas na sua formação como um todo, né? Porque eu já comentei isso em outros papos. A gente fala muito da profissão, a gente passa, né, praticamente a vida escolar inteira focando em entrar na universidade, muitas vezes, e quando entra você foca muito em se formar tecnicamente como profissional, mas enquanto ser humano você é multidimensional, né? Você tem que ter habilidades em diferentes áreas. As pessoas que são extremamente técnicas, muito qualificadas tecnicamente, nem sempre elas estão bem colocadas no mercado, exatamente porque faltam características humanísticas importantes. A pessoa não entende de relacionamento interpessoal, de gestão de pessoas. A pessoa não consegue, às vezes, administrar a própria finança pessoal, né? Às vezes a pessoa trabalha muito, ganha bem, mas tem aquela vida caótica. Aí é uma pessoa frustrada, uma pessoa que acaba refletindo isso de forma negativa no trabalho. Então, falta muito também, e eu acho que esse também é um papel que seria da universidade, né? A gente tem a possibilidade do aluno correr atrás dessa informação por fora, mas quando a disciplina é apresentada no curso, já deveria ter esse gancho, tipo, gente, olha só, é por isso que é importante fazer essa disciplina. E é uma coisa que não acontece, porque a carga horária é apertada, o tempo é curto, né? Dependendo do curso que você faz, da instituição, teve greve, né? Diminuiu ali, enxugou o calendário para a pessoa poder cursar, né? Tudo que precisa naquele tempo enxutinho ali. Então, acaba sendo bem complicado isso aí. Então, acho que é até um veículo interessante para a gente ressaltar para o aluno que existe importância em tudo que compõe o currículo e em muitas coisas que estão fora do currículo também. E aí, Roberto, então você já comentou com a gente como foi a sua carreira. Eu gostaria que você comentasse sobre a sua premiação, porque afinal de contas você, né, é um profissional jovem, muito qualificado, como a gente já está vendo aqui pela sua fala, pela sua trajetória. Então acho que é bem bacana a gente ressaltar isso aí também, né? E depois, se você quiser fazer algum outro comentário a respeito dessa questão da formação profissional, né, para depois a gente ir para aquela pergunta clássica do que você abriu mão de forma temporária ou permanente para chegar onde você está hoje. Bom, eu acho que a minha maior premiação é fazer o que eu gosto hoje. Então, eu acho que fazer o que eu gosto e tentar fazer a diferença no dia a dia, seja para o mundo, seja para as pessoas. Ninguém precisa ser o presidente do Brasil para fazer, ou dos Estados Unidos, ou
ou o secretário mundial da ONU vai fazer a diferença. Então, qualquer um simples ato você pode fazer a diferença. Mas eu tive um reconhecimento profissional que me deixou feliz, né? Entre os reconhecimentos que eu tive na minha carreira, né? Quando eu era JBS, eu sempre tinha, na época que eu estava lá, tinha uma vez por ano tinha provas, né? De provas de conhecimento técnico em inglês com todos os veterinários. E eu tive a oportunidade de, na vez que eu participei, né, de ficar com a melhor nota, né? Então tirei a melhor nota nesse parte de inglês e a parte técnica. E nisso ganhei uma viagem também para os Estados Unidos. Então passei um tempo conhecendo a instalação da JBS nos Estados Unidos. Participei de um congresso também muito importante de sanidade em Boston. E tive a oportunidade de ficar também nas minhas férias na Universidade da Geórgia. Então eu fiz um tempo lá também, que talvez seja uma das mais importantes na área de veterinária, área de sanidade, na parte de avicultura. E neste ano, né, no início deste ano, eu me tornei o primeiro brasileiro a ser eleito pelas 3 maiores associações e instituições mais importantes do mundo, né, na área de avicultura, que é a US Poultry, que é a Associação Americana de Aves e Ovos e Aves, pela FIA, que é American Feed Institute, Associação de ração animal, né, de todos os tipos de animais, e também pelo NAMI, que é North America Meat Institute, também, que é um instituto, associação que cuida dessa parte de abate, né? E todo ano eles escolhem, dão um prêmio que chama-se 30 Under 30, que escolhem os 30 pessoas mais promissoras, né, do mundo em algumas áreas, né? Eu fui escolhido como um dos primeiros brasileiros a ser escolhido como um dos mais promissores abaixo de 30 anos na área de avicultura. Então eu fico muito contente, fiquei muito contente, né, pela premiação. É um reconhecimento, né, do trabalho, de toda a carreira, né? Mas tenho que agradecer muito também a todas as pessoas que me ajudaram e me ajudam diariamente, né? Eu não faço nada, todo dia eu tenho que aprender com eles, né? Então acho que esse é um ponto, né? E eu acho que alguns pontos a gente estava comentando, né, de coisas que são importantes para uma carreira. Eu acho que tem uma parte que a gente divide de hard skills e soft skills, né? Hard skills é tudo que você consegue aprender, seja um idioma, como eu falei, né? Que hoje basicamente é quase o básico você ter um idioma, um segundo idioma, somente o inglês, seja em qualquer área que você for, multinacional, ou se você for para pesquisa mesmo, né? Então, todos os artigos e materiais bons hoje estão em inglês. Para você se comunicar também é muito importante. E uma outra coisa que também, isso também é o Excel, né? Entra no hard skills. Mas tem algumas soft skills que são muito importantes também, né? Que seria a parte de... Então, hoje eu considero que talvez seja a parte mais importante, né? Talvez a característica mais importante de todo o veterinário, talvez de todo o profissional hoje, qualquer área, que é a resiliência. Eu acho que a resiliência hoje é uma parte muito importante. Você entender que vai ter dias ruins, que vai ter períodos ruins, que vai ter resultados ruins, né? E você não desistir, continuar, né? E sempre focando talvez num bem maior ou num plano que você colocou lá na frente. Então acho que esse é uma parte extremamente importante que os profissionais têm que ter, né? Outra coisa que a gente falou também é a questão de comunicação. Eu acho que hoje uma comunicação bem feita é muito importante. O nosso curso é muito técnico, mas a gente tem que também saber falar de tudo, né? Saber de um pouco de tudo. Não precisa, não ter o achômetro, né? Você dá uma informação errada, mas também falar você precisa comunicar com o dono da empresa, precisa comunicar com o funcionário, com o gerente, com o diretor, mas também com o funcionário. Então, é você também saber transitar nesses níveis da empresa ou nesses níveis da própria fazenda mesmo é muito importante. Então, não é só saber falar tecnicamente, saber falar, o osso tal do cavalo tal tem isso. Não, é você saber também, além de saber isso, né, do enzima XZY, é você saber também falar de um contexto global, de atualização, saber também da parte de economia, saber falar de coisas básicas, saber falar de futebol, se você gosta, saber falar de novela, se você gosta. Então, assim, é saber falar também de tudo.
Então, um outro conselho que eu acho que tem que a pessoa é importante, leia bastante. Hoje eu vejo que as pessoas querem receber muitas informações em rede social, tudo. É importante? É, mas é muito importante também a pessoa ter o conhecimento de leitura, se informe, leia jornais assim que você conheça, que você confie. É muito importante esse sentido. Então, leia artigos, mas saiba falar de como um todo. Também é muito importante a pessoa ser focada para resultado. Então, saiba onde você quer chegar, saiba o que você quer fazer. Tem um ditado clássico lá que fala da Alice do País das Maravilhas, né? Que a Alice pergunta para o coelho qual que é o caminho correto. Ele pergunta para onde você quer ir, pergunta para a Alice para onde ela quer ir, ela fala que não sabe. Então, qualquer caminho dá certo. A tua carreira é assim mesmo. Se você não sabe para onde quer ir, se não sabe o que você quer conquistar, qualquer caminho é o certo. Então, saiba, independente, depois que você mude no meio do caminho, não tem problema, mas saiba aonde você quer. E um terceiro ponto, né, que eu acho, um outro ponto que eu acho importante, tem essa comunicação interpessoal com as pessoas, tem esse bom relacionamento com as pessoas. Hoje, eu prefiro muito mais trabalhar na minha equipe uma pessoa que tenha uma boa relação interpessoal com as pessoas, do que uma pessoa que é extremamente técnica. Então, tem uma relação interpessoal boa. Então, esses são os pontos importantes. E daí, a última, eu vou deixar para a última pergunta tradicional que você vai me fazer. Maravilha. Só reforçando um comentário aqui, né? Essa questão que você falou que é extremamente importante. Na verdade, tudo que você falou é extremamente importante cá entre nós, né? Mas, na realidade, eu tenho assistido várias palestras, né? Feito cursos também nessa parte de comunicação interpessoal, porque eu acho que é uma característica importante. A gente, às vezes, acha que está super arrasando numa área, mas a gente sempre pode melhorar. Sempre tem aspectos que a gente precisa trabalhar bem, né? Para, enfim, se aprimorar nas áreas. E dentro das empresas isso é muito comum, né? Exatamente essa questão de que as pessoas têm uma preocupação muito grande com a parte técnica, mas a parte técnica dificilmente é o que faz a pessoa ser mandada embora, né? É o que faz a pessoa ou não ser selecionada, ou ser mandada embora, né? Ou ter uma carreira mais curta do que ela desejaria na empresa. Claro que o cara não pode fazer uma, né, lambança de tamanho, né, de tal proporção que realmente não tem como o cara se manter lá. Mas, de maneira geral, existe muito essa questão. As pessoas se preocupam com o técnico e pouco com o interpessoal. E, às vezes, a pessoa que é difícil de lidar, é uma pessoa, né, que dificulta a dinâmica de todo o grupo, ela vai ser a primeira a estar na linha ali de dispensa e ver o próximo, né? Isso é uma questão que é importante também a gente ressaltar. Então, Roberto, vamos à nossa pergunta derradeira, que não necessariamente vai ser a última, né? Porque vão surgindo várias questões aqui, mas também para não tomar muito do seu tempo. Do que você abriu mão de maneira temporária ou permanente até, né? Para ter sucesso na sua carreira? Bom, eu acho que a vida é feita de trade-offs. Então, cabe a cada um escolher o que é melhor para você ou para naquele momento ou em definitivo, né? Então, você nunca vai ter tudo, né? E nisso você precisa ter uma avaliação bem analítica nesse sentido. Eu gosto de fazer para tomada de decisão, né? Seja para troca de emprego, seja para alguns cargos, ou seja para qualquer coisa. Talvez seja uma pessoa bem analítica nesse sentido. Então, eu faço a minha árvore de tomar decisões, pondero cada ponto que é importante naquele período, e depois no final tem um número lá, transformo isso em número que eu gosto para tomada de decisão. Então, assim, mas desde o começo, né, eu acho que uma parte extremamente importante para todo profissional chama-se uma característica, né, que chama-se disponibilidade e flexibilidade. Flexibilidade no sentido de você estar dentro de um grupo e ser flexível. Então, assim, você abrir mão de algumas ideias, é você transformar alguns pensamentos, é você ser aberta à cultura da empresa, ser aberta à cultura como um geral, do país ou da região. Então, isso é uma flexibilidade. E a outra coisa é disponibilidade. Que daí vem a primeira parte, que eu acho que é muito importante também, que algumas pessoas não abrem mão disso, mas isso de cada pessoa, que é a parte de disponibilidade para você estar onde a empresa chamar.
Então, assim, e quando a empresa chamar? Em que sentido? Disponibilidade para você. Hoje eu moro num lugar que eu gosto, moro perto da minha família, minha namorada mora comigo, a gente tem uma vida legal, eu viajo muito, mas moro num lugar legal. Mas muitos lugares, muitos antigos lugares, morava também em lugares muito legais, mas morava longe da minha família. Então, essa disponibilidade é uma coisa importante, é você estar onde a empresa ou o emprego te chamar. Então, eu vejo muitas pessoas que eu quero trabalhar com boi, muito legal. Mas a gente tem que saber que o emprego que vai estar disponível onde? No centro-oeste, subindo para o norte. Então, você vai ter que abrir mão de cidades maiores, vai ter que abrir mão de família. Então, essa é a primeira parte, disponibilidade. Isso eu abri mão na minha carreira. A segunda parte, disponibilidade de horário. Então, assim, hoje para mim, eu não tenho, como eu trabalho meio que geral em vários lugares, eu não tenho feriado, porque o dia que talvez seja feriado aqui no Brasil, talvez não é feriado em outro lugar. Ou o dia que é feriado aqui em Campinas, não é feriado em outra cidade. Ou feriado em São Paulo, não é feriado em outro lugar. Então, e também a gente tem que entender que não vai ser sempre, mas tem muitos finais de semana, muitos à noite, muitas noites que você vai estar estudando, que você vai estar trabalhando, que você vai passar mais tempo no trabalho que com a família. Então, assim, por isso que volta aquela parte ideal, primeira parte que a gente comentou. Você tem que gostar do que você faz, tem que achar um propósito no que você faz. Hoje eu estudo, eu trabalho porque eu gosto. Não é nada assim que eu falo, mais um dia que eu vou ter que trabalhar, ou mais um dia que eu acordo assim. Não, eu acordo, que legal, é um dia a mais que eu vou poder trabalhar, que eu vou poder fazer o que eu gosto. Um dia a mais que eu vou poder estudar, uma noite que eu vou, que legal, que eu vou poder estudar. Hoje eu ainda faço vários idiomas, né? Igual, continuo no meu inglês, continuo no espanhol, continuo fazendo chinês, né? Também, então, nunca parei. Continuo fazendo meus outros cursos também. Hoje comecei o doutorado também. Então, assim, toda essa parte vai final de semana, vai feriado. Tento dosar, daí vai uma segunda parte que eu acho extremamente importante. É você saber balancear. Eu no início da minha carreira, não soube balancear isso com família, com saúde. Hoje eu tenho um pouco mais de maturidade para saber balancear isso. Então, eu tenho o meu horário que eu tiro para fazer o meu exercício, eu tenho o meu horário que eu tiro para ficar com a minha família, ficar com meus cachorros. Então, assim, é saber balancear. Porém, não deixo nada de entregar o que eu me propus a entregar, ou de estar andando conforme os passos que eu projetei para mim. A segunda parte que eu acho importante também, né, como eu falei, são trade-offs, né, que é a questão de dinheiro, questão financeira. Então, por exemplo, eu desde o meu primeiro salário, eu tenho isso comigo, eu separava 20% a 30% do meu salário, que independente se fosse X, 10X ou 20X, meu salário eu separava de 10% a 20% dele, ou 20% a 30%, desculpa, para investir em coisas que eu sabia que fazia parte da minha carreira. Então, investir em idioma, investir em estudo, investir em qualquer coisa. E isso você deixava de ir numa festa porque eu não tinha dinheiro, porque eu tinha que pagar o meu curso de MBA, deixava de comprar uma roupa que eu queria porque eu tinha que pagar meu inglês. Então, assim, essas coisas são coisas importantes. Então, assim, não estou falando que todo mundo precisa assim, mas pelo menos uma parte eu acho que tem que ser investida em estudo. E estudo bom, estudo qualificado. Não adianta também eu fazer N cursos, sendo que nada disso eu vou usar. Então, pesquisa antes, escolhe lugares bons, com pessoas boas e corre atrás. Então, acho que assim, nada vem com... A maioria das coisas, acho que quase tudo não vem sem esforço, sem suor. Então, acho que tudo é o que você faz. Você tem que trabalhar bastante que você vai colher um resultado. Então, acho que esse é um ponto. Mas já abri mão uma outra coisa que eu faço também até hoje, que eu acho interessante, eu pego as minas férias, né? Normalmente tenho 20 dias de férias, então 20 ou 15 dias de férias, e uma parte dessas férias eu pego para conhecer outras áreas da empresa. Então, também, assim, isso é interessante. Até hoje estou aprendendo. Então, por exemplo, eu trabalho numa área, eu quero conhecer uma área de laboratório, um outro país, alguma coisa no próprio trabalho, outra cultura nesse trabalho. Não passeando, mas no trabalho em si.
Então, também, se você tiver qualquer possibilidade, férias, finais de semana, feriados, tenta conhecer outras coisas. Porque conhecendo mais coisas, você tem mais possibilidades de entender o que você gosta, entender como fazer uma coisa, se você depois, igual você falou, se um dia você for gestor disso, né? Então, acho que esses são pontos importantes. Maravilhoso. Estou, assim, emocionada, porque é muito bacana isso, né? Eu acho que, como eu já ressaltei em vários momentos aqui, em outros papos, inclusive, a ideia não é passar né, manual de orientação. Se você quer trabalhar em avicultura, siga esses passos aqui. A ideia não é essa, mas eu acho que quando a gente tem um contato com pessoas, a gente ouve histórias, a gente entende como as pessoas constroem o seu caminho, fica muito mais fácil a gente enxergar possibilidades que às vezes eram totalmente inexistentes para a gente. Então, acho que é bem bacana isso aí. Queria aproveitar, né, diante da área que você trabalha, só para a gente encerrar aqui, que eu também não quero tomar muito seu tempo, que você comentasse assim, ligeiramente, né? Eu sei que dá muito pano para manga, mas as questões relacionadas a lendas da avicultura, né? Essas informações totalmente erradas que a gente ouve o tempo todo, você até chegou a comentar um pouco isso no início, e a questão do bem-estar animal também, que eu acho que é bem importante, né? As pessoas saberem que a indústria tem essa preocupação, que isso está sendo avaliado, isso está sendo implementado, mas que não dá para partir, né, de um extremo para o outro. Toda adequação, toda modificação, ela vem em etapas, né? Então, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que o maior mito que tem na avicultura hoje é a questão de hormônio, né? Então, ainda ocorre muito disso, né? Mas isso é um mito, né? Não é uma coisa real. Principalmente, né? Porque eu falei, a avicultura talvez seja hoje o processo mais tecnificado de todas as produções, né? Então, você tem hoje o melhoramento genético. Então, bilhões de dólares são investidos anualmente. Então, você tem as linhas puras, né, que ficam em Estados Unidos, Europa ou Ásia. E nisso, essas linhas puras, você tem a seleção dos melhores indivíduos de cada família, seja esse indivíduo por meio zootécnico, hoje tem meio genômico também que faz isso, tem aquele também que a gente fala de tomografias também. Então, você escolhe as melhores aves que têm o melhor rendimento de peito, tem a melhor conversão alimentar, melhor ganho de peso, né? E isso vai cascateando para chegar até o frango que a gente come, né? Então, esse é um melhoramento genético que toma tempo e dinheiro, mas foi o que possibilitou a ave a ter esse tão grande ganho de peso rápido, né? Então, hoje, a gente pegar alguns dados, há 40 anos atrás, o frango demorava, com 42 dias, ele tinha 1,5 kg. Hoje, com 42, ele tem quase mais de 3 quilos, né? Então, quase dobrou o ganho de peso e melhorou muito a conversão alimentar. Junto isso com outros fatores, né? Com uma sanidade boa, uma nutrição boa, equipamentos muito bons, né? Com uma ambiência muito boa e com manejo bom. Então, tudo isso fez uma ave evoluir muito, né? Então, daí volta aquele outro, o segundo mito, né? Que é a questão de instalação. Então, o pessoal ainda tem aquela ideia que aquele frango caipira que fica lá no quintal é um frango que que é saudável. Eu não sei se eu considero assim, sabe? Porque esse frango que fica hoje também tem outros, eu vou comentar, também tem outros próprios frangos que a empresa que eu trabalho faz, mas é um frango diferente. Esse frango caipira é um frango que fica sem vacina, sem cuidado veterinário, então não tem esse cuidado. Já o frango que fica, o frango de corte, ele tem uma instalação adequada, uma genética adequada, um ambiente adequado, uma nutrição adequada, um veterinário que passa toda semana lá para olhar essa ave. Então, isso é muito importante. Um outro nicho que está saindo bastante é o nicho de aves premiums, né, que a gente fala. Então, a empresa que eu trabalho, a Hubbard, também tem uma linha assim, é líder global nesse sentido. É um nicho que está crescendo bastante na Europa. São aves também de crescimento lento. Então, é uma ave que fica com acesso à pastagem, é uma ave que cresce mais lentamente também, que tem que fica ao ar livre. Então, assim, é um nicho muito importante também com bem-estar, sabe? E uma outra coisa importante também de bem-estar animal é que hoje em dia a gente tem várias leis
sendo implementado nos Estados Unidos, em Europa, Chicken Tomorrow, Better Chicken, Gap, entre outros, né, que falam uma quantidade adequada de quantas aves por metro, qual que tem que ser a ração, qual que tem que ser toda essa parte, né? Então, isso é uma parte muito importante que hoje o mundo inteiro busca bem-estar e rastreabilidade. Então, assim, nenhuma empresa, nenhum player global hoje, nenhuma empresa importante consegue sobreviver sem bem-estar animal hoje em dia. Então, acho que esse é um ponto importante. E uma outra coisa também que é muito importante, que os mercados estão se direcionando para que você tenha aves com menos antibiótico possível. Não antibiótico, mas de promotor de crescimento. Então, hoje as aves, né, cada vez vão usar menos promotor de crescimento. Então, isso também é importante, porque você tem a resistência antimicrobiana e tudo, né? Então, eu acho que a avicultura como mercado global e o Brasil hoje talvez seja um dos principais e talvez seja onde o benchmark de mercado, de manejo, de conhecimento técnico, de tudo, né? Junto com os Estados Unidos e Europa, né? A Ásia também tem evoluído bastante, mas tem evoluído bastante nesse sentido, de melhor ambiência, melhor genética, melhor sanidade, melhor nutrição, melhor tudo. Então, assim, hoje é uma ave com baixo custo, muito sustentável e uma ave com bem-estar animal, né? Muito bem-estar animal. Então, não é por conta que a gente tem 92 milhões de toneladas produzidas por ano, segundo maior, acho que vai passar suínos, logo vai passar suínos, uma conversão de quase 1:1, daqui a uns anos vai ser quase 1:1, e com um custo baixíssimo, né? Então é porque realmente tem muita tecnologia, muita informação, muitos dados, e assim toma-se as melhores decisões. Roberto, muitíssimo obrigada por esse papo. Por que eu não quis trabalhar com avicultura, gente? Por que eu não tive essa informação antes da minha vida? Eu acho que vai enriquecer bastante, vai ser muito bom para quem tem curiosidade, para quem não tem realmente esse contato com profissionais que atuam na área. Na verdade, eu tive um pouco esse intuito, né, de nessa primeira temporada chamar profissionais, entre aspas, mais de campo, porque às vezes o aluno tem muito aquela visão, né, de que o professor não entende o que acontece no mercado, o professor não tem essa vivência. Não necessariamente isso é verdadeiro, mas eu acho que quem está ao dia a dia fora da universidade tem uma visão muito rica para passar para os alunos, para as pessoas que querem ser médicos veterinários, inclusive para os leigos também, né, para que a própria sociedade comece a enxergar a medicina veterinária de uma maneira diferente do que é hoje em dia, que eu acho que a visão com relação ao médico veterinário, isso possivelmente acontece com outras profissões também, né? É muito restrita e, sem querer ser exagerada, é muito pobre, né? Essa visão que as pessoas têm com relação à nossa profissão. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez muitíssimo a sua participação, todas as informações que você passou para a gente. Pedir para o pessoal que está assistindo se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, né? Fazer comentários, mandar dúvidas. E aí, se você quiser, a gente disponibiliza o seu contato também para as pessoas entrarem em contato com você, conversarem, tirarem dúvida, né? A gente tem esse canal aí. Posso passar meu e-mail pessoal, fico à disposição. Muito obrigada, então. E a gente volta, então, depois com outro médico veterinário, contando também um pouco da sua trajetória. Tá certo? Obrigada, Roberto. Obrigado a você.